Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal. Tá bom, pessoal? Ajuda bastante aí nossos colegas também que estão se preparando, né? Às vezes precisam do vídeo, não acha? Então, quanto mais compartilhamento, mais inscrições aí, mais curtidas, a gente consegue atingir aí maior número de pessoas aí e tá realmente passando aí um pouquinho do conhecimento que nós sabemos também. Tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, tô com os olhos vermelhos, pessoal, porque são 9h30 da manhã. Eu passei a madrugada acordado preparando todo o conteúdo para dar essa videoaula. Então fui ali agora, tomei um banho e antes de dormir eu vou fazer essas 3 aulinhas restantes para a gente encerrar esse tema. Tá? Então por isso que eu tô com os olhos vermelhos assim, porque passei a madrugada, essa pandemia eu tô aproveitando para estudar a madrugada toda. Então passei a madrugada preparando conteúdo para terminar aqui para a gente concluir esse tema. Então a gente vai para a sétima aula, pessoal, sétima parte da aula de A Criança de 6 anos, a Linguagem Escrita e o Ensino Fundamental de 9 anos. Essa é a sétima parte da aula. Talvez, não sei se vai dar 8 ou 9 partes, né? Vamos ver. Mas essa aqui é a sétima. Pessoal, a gente vai continuar aqui. Eu não sei se essa aqui é a parte 3 ou parte 4, que a gente vai concluir aqui as dimensões da proposta pedagógica para o ensino da linguagem escrita em classes de crianças de 6 anos. Então, assim, pessoal, o nome disso aqui é bem parecido com o título original. O título que a gente está trabalhando é A Criança de 6 anos, Linguagem Escrita e o Ensino Fundamental de 9 anos. Tá? Isso aqui, a nossa aula, está na sétima parte. Aí nós temos um tema dentro dessa aula, que a gente está aqui, acho que na terceira ou quarta parte, que é as dimensões da proposta pedagógica para o ensino da linguagem escrita em classes de 6 anos. Tá? Então, a gente está aqui tratando da última dimensão, que é o desenho e a brincadeira. Formas de linguagem a serem exploradas no processo de alfabetização. Tá? Então, desenho e a brincadeira são formas de linguagem aí a ser exploradas no processo de alfabetização. É a nossa quarta e última dimensão. A gente viu as outras aí nas últimas aulas, tá? Então, não esquece, tem que assistir tudo sequencial para não ficar fora de contexto a aula. Gente, a criança vivencia, experimenta e aprende o mundo por meio de diferentes formas de interação com o outro e com os objetos. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de desenho e brincadeira aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança vivencia, ela experimenta e aprende, assim, né, o mundo através de diversas atividades, diversas formas de interação com outra criança, com outra pessoa ou com objetos também. Tá? Então, o uso de diferentes linguagens é o que lhe permitirá comunicar-se e compreender ideias, sentimentos e organizar o pensamento. Então, quando a gente fala de diferentes linguagens, a gente está falando sobre desenho, brincadeira, pintura, linguagem corporal, tudo que é tipo de atividade de linguagem que a criança possa utilizar. Então, quando a gente fala de linguagem, não é só a linguagem falada ou a linguagem escrita, tá? Tem o desenho, a brincadeira, a pintura, né? Tem dança, através a dança entra na linguagem corporal, uma brincadeira, tudo isso é forma da criança se expressar e trabalhar a linguagem, tá? Então é por meio dessas diferentes linguagens que a criança que será permitido a criança comunicar-se, compreender ideias, sentimentos, tá bom? A cultura impregna no nosso modo de pensar, sentir e aprender, tá? A cultura, pessoal, ela é construída a partir das ideias de um povo ou de um grupo. Ela não é algo estático, assim, sabe? Não é algo que já vem pronto e também não é algo estático, assim, ó, que ela é inserida, ela é criada e acabou. Essa é a nossa cultura. Não, ela se transforma, ela se modifica, tá? Então ela muda, pessoal, no decorrer do tempo, de acordo com as tendências e com a evolução das pessoas e do mundo. Tá bom? Então vai surgindo tendência, vai surgindo modas, né? Então a cultura ela vai mudando, ela vai se transformando junto com as pessoas e a realidade ao seu redor, tá? A cultura ela não é estática, ela não fica pronta, não é construída e ela vai seguir aquilo ali pro resto da vida, não. Tá? Talvez em alguns países aí, né? Que ainda tem aquela coisa assim, aquela coisa cultural assim, rígido, né? Que olha, sempre foi assim no decorrer dos séculos, tal. Não, gente, a cultura ela tem que se transformar junto com o mundo, tá bom? Assim, as formas particulares, opa, assim, as formas particulares da linguagem são instrumentos de apropriação da cultura.
pelas crianças, permitindo-lhes a decifração do mundo e, consequentemente, orientando suas ações e suas manifestações sobre o meio em que vivem. Então, assim, gente, quando a gente fala de formas particulares da linguagem, a gente está falando sobre o quê? Palavra, gesto, arte, desenho, entre outros, tá? Então, são formas particulares de linguagem. Então, elas são instrumentos de apropriação da cultura da criança, tá bom? E permitindo que a criança, assim, ela vá decifrando o mundo, né? Consequentemente, orientando as suas ações aí, certo? Nessa publicação, elegemos o desenho e a brincadeira. Quando elegemos é o pessoal lá da Secretaria, né, do Ministério da Educação em 2009, tá? Nesta publicação, elegemos o desenho e a brincadeira como foco da proposta de ensino, não apenas por sua proximidade com o trabalho, frequente, desenvolvido na maioria das escolas de ensino fundamental, mas, sobretudo, pela importância que adquire para o desenvolvimento das habilidades relacionadas à apreensão do sistema da escrita enquanto sistema simbólico. Então, assim, pessoal, aqui eles escolheram trabalhar, eles elegeram, assim, eles colocaram como foco, né, da proposta de ensino, gente, o desenho e a brincadeira, para que a criança se aproprie da leitura e da escrita. Tá? Porque a criança pequena, né, nós estamos falando aqui da alfabetização da criança, é, é, do, do- perdão, pessoal, da leitura e da escrita com crianças de 6 anos, né? 5 para 6 anos. Então, por isso, o foco realmente que eles escolheram para ser trabalhado é o desenho e a brincadeira. Que a partir das aulas anteriores, vocês vão conseguir fazer a ligação da importância da brincadeira, né? Da importância do desenho na formação da criança, na, na, na a aquisição de conhecimento. Eu não consegui achar a palavra aquisição. Na aquisição de conhecimento acerca da leitura e da escrita. Tá? O seu desenvolvimento na leitura e da escrita, ele é feito a partir das brincadeiras e do desenho também. Tá? Aliás, a escrita ela vai surgir a partir da representação de desenho da criança. Mas não só porque isso é desenvolvido na maioria das escolas, tá? Mas também pela importância que adquire para o desenvolvimento das habilidades relacionadas a isso. Ambos, o desenho e a brincadeira, ajudam a criança a compreender o caráter da representação. O desenho é uma manifestação simbólica da criança que tem uma estreita relação com o gesto. Tá? Então, assim, a criança, ao desenhar ou apreciar uma ilustração, um desenho, ela vai compreendendo que aquilo que ela vê no mundo exterior, ele pode ser representado. Então, tudo que a criança vê, ela pode desenhar. Né? Aqui na minha sala, por exemplo, tem um ventilador, a criança olha ali, se eu tivesse uma criança pequenininha, ela olha e, olha, pai, eu vou fazer um desenho da nossa sala. Ela faz o desenho, ela coloca a televisão, ela coloca o ventilador, né? Coloca tudo que tiver assim ao redor. Se tiver um sapato ali, ela coloca o sapato junto, porque afinal de contas ela acha que ele é cenário da sala, né? O sapato tá ali no canto, ela vai colocar os sapatos também. Se tiver um balde de roupa, não importa o que tiver na sala, ela vai desenhar junto, porque ela tem essa visão. Então ela começa ao desenhar, ou até mesmo ao olhar um desenho, assim, ela começa a perceber que o mundo pode ser representado. Ao discutirmos a importância da atividade lúdica, a brincadeira ou o jogo de faz de conta, pela reversão do significado dos objetos, pessoal, uma caixa de papelão, por exemplo, né, ela pode representar um carro ou um avião. Né? É considerada por Vygotsky que um simbolismo de segunda ordem. No jogo de faz de conta, a criança destaca o objeto de seu significado e da sua função, atuando com ele no plano imaginário como se fosse outro, como por exemplo, né, uma caixa de papelão, pode ser um navio, pode ser um avião, pode ser um carro, pode ser uma casa, né? Quem não gosta, né? As crianças adoram isso. E, então isso é o imaginário, né? Elas criam uma situação. A criança ela queria ser um piloto de avião, então ela pega uma caixa de papelão, entra dentro e ali ela finge que é um avião ou um barco. Ela está no meio do oceano, tá? Ela consegue representar isso através da imaginação. Por meio do jogo de faz de conta, os significados e as ações relacionadas aos objetos, convencionalmente, eles podem ser libertados, possibilitando avançar em direção ao pensamento abstrato. Então, assim, através do jogo de faz de conta, através da imaginação, pessoal, você consegue pegar coisas convencionais do dia a dia, assim, e transformar. Eu, por exemplo, pessoal, quando era criança, eu adorava pegar a cadeira normal, igual essa aqui, ó, que eu estou sentado, né? Cadeira normal. E eu sentava ao contrário nela, né? Como se eu tivesse virado aqui pro canto. Então eu segurava aqui na cadeira, ó, e a cadeira era a minha moto. A minha avó ficava louca, né? Porque eu envergava todas as pernas da cadeira lá.
amolecia, amolecia todas as cadeiras que tinha em casa, mas eu ficava brincando que era moto, eu empinava, eu virava pro lado e era minha moto. Porque eu queria ter uma moto, eu não podia ter uma moto, então brincava dessa forma. Assim como em uma das aulas também eu mencionei essa questão da imaginação, que quando eu era criança, entrando na adolescência assim, tinha muita moda de mobilete, né? Então a molecada ficava na rua andando de mobilete, era uma coisa cara, né? Tinha aqueles que roubavam lá e andavam assim na cara dura. Mas a maioria tudo comprado, era uma coisa absurdamente cara, uma mobilete era uma coisa extremamente cara. E, e eu, né, sonhava em ter uma mobilete, imagina, não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, imagina uma mobilete, né? Era pobre. E aí eu pegava a bicicletinha da minha irmã caçula, né? Eu tive uma prima que foi criada com a gente, como irmã. Então, ela tinha uma bicicletinha Aero 12, então eu montava na bicicletinha dela e eu andava pela casa, pelo quintal, assim, e eu fingia que aquilo era minha mobilete. Eu fingia que quando eu parava, assim, as meninas olhavam pra mim, pediam pra dar uma volta, eu levava a menina pra dar uma volta. Então, assim, gente, eu era criança, claro, eu não tinha 15, 16 anos, né? Era criança, eu tinha uns 10, 11 anos. Mas era isso que faz de conta. Para evitar aquela frustração de querer coisas que eu não podia, eu pegava um objeto e tirava aquele significado real dele, uma bicicleta de criança, e transformava aquilo quê? Numa mobilete, onde eu andava, onde, né, o quintal da minha casa era um quintal grande, então ali eu fingia que era o quê? Que era a rua, que era o bairro, e que ali eu andava e, né, e abafava, e era tudo aquilo. Então, isso, gente, diminuía aquele sentimento de frustração de não poder fazer certas coisas, tá? De não ter condições de fazer algumas coisas ou de não fazer porque não era o momento. Eu acho que no começo dessa aula, o primeiro ou a segunda aula desse tema aqui, eu trabalhei bastante isso, aquela questão também da criança se expressar, por exemplo, na caixa de papelão. A criança quer ser um piloto de avião. Ela é criança, ela não pode ser um piloto de avião, porque ela é criança. Então, o que ela faz? Ela finge que ela é um piloto de avião dentro de uma caixa. Gente, isso é maravilhoso, isso é gostoso demais, né? Quem nunca fez esse tipo de coisa? Tá bom? Então, quando você trabalha o jogo de faz de conta, você consegue pegar um objeto convencionalmente, assim, que tem um significado, e transformar o significado dele, tá? No que você quiser. Outra coisa também que a gente vê muito no Facebook lá, aquela foto, né, do o cara assim com um capacete assim embaixo de uma máquina, aquelas máquinas Singer, Vigorelli, que era máquina de pedal, lembra? Normalmente nossas avós tinham, minha avó tinha. E aí você entrava dentro daquela máquina e tinha aquele eixo gigante lá, aquele aro, né, que passava a correia para a máquina funcionar. E, gente, a gente brincava de carro ali dentro, debaixo daquela máquina. Meu, aquilo era a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, assim, o jogo de faz de conta, ele permite isso, que você, meu, você viaje, né? Você lembra no começo dos anos 80 tinha aquele desenho Fantástico Mundo de Bob, onde ele imaginava coisas assim loucas, né? Era coisas maravilhosas, gente. E isso é muito importante, porque isso realmente é uma forma da criança trabalhar a linguagem e a partir daí ela realmente começar a dar sentido às coisas através do desenho e posteriormente através da escrita. Tá? Gente, eu sei que eu estendi bastante esse parágrafo, mas eu gosto de fazer isso. Gosto de fazer porque, gente, você pega umas aulas no YouTube dos professores, quem é um pouco mais velho aí vai lembrar do Snoopy, que era um desenho de um cachorrinho, e tinha o dono dele, era o Charlie Brown, inclusive que pena que eu não coloquei a camiseta hoje para poder mostrar para vocês. O Charlie Brown era um cara assim, que era o garoto, né, que era o dono do Snoopy, e ele acabou ficando mais famoso que o próprio Snoopy. E o Charlie Brown, gente, ele tinha uma professora lá que a gente sempre brincava, né? Que ela nunca aparecia o rosto. E ela não falava, ela só ficava assim, ó, blá, 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 blá. Gente, a gente até hoje brinca, né? Que a gente fala aquelas aulas estilo professora do Charlie Brown. Porque tem professores que são assim, gente. E você, às vezes eu pego vídeos no YouTube que os professores ficam assim, então, o pensamento imaginário da criança, e aí a criança vai se apropriar da linguagem. Gente, e você desiste do vídeo, você desiste da aula porque você não aguenta. Além de você não se apropriar de nada, você não consegue entender nada e aquilo dá um tédio tão grande que a vontade é de quebrar o computador. Então, eu gosto muito de colocar coisas do cotidiano, coisas que eu vivi, para que vocês associem com coisas que vocês viveram. Dessa forma, a gente consegue apropriar do conhecimento muito mais fácil, tá? Então, às vezes vocês falam assim, pô, esse professor dá uma enroladinha e tal, mas é muito mais importante, pessoal, do que eu pegar, dar uma aula aqui, ler um texto de 8 páginas aqui em 30 minutos e vocês não pegarem nada e falar, pô, a aula desse cara é uma porcaria e vai lá e dar um like negativo, tá bom? Aí eu
Eu peço para vocês lá se inscrever, dar um like positivo, vocês não vão fazer isso porque vai dizer que a minha aula é chata. Por isso que eu gosto de usar bastante situações do cotidiano, tá? Dar bastante exemplos também. Pessoal, nessa perspectiva, a brincadeira e o jogo de faz de conta, eles são considerados como espaços de compreensão do mundo pelas crianças, através dos jogos de faz de conta e as brincadeiras. Essas linguagens, elas devem ser compreendidas no cotidiano de uma proposta educativa voltada para a infância, como inerentes ao processo de troca de experiência da cultura. Tá? Então, gente, como eu já expliquei esse parágrafo aqui antes de ler, né? Então, assim, através da brincadeira, do jogo de faz de conta, gente, são considerados esses aspectos de compreensão do mundo da criança, é onde a criança ela consegue colocar o universo dentro da casa dela, dentro do quarto dela, sabe? Ali ela consegue criar um mundo particular onde ela pode ser qualquer coisa que ela quiser. Tá? E isso é muito importante, porque vocês não pensam que a criança ela vai ficar abilolada ali, que ela vai ficar presa, ela não vai progredir. Não, ela progride sim, pode ficar tranquila que ela progride. Isso inclusive, ao contrário do que parece, isso aí acaba estimulando o desenvolvimento da criança, tá? Para que ela possa desenvolver aí na linguagem, na escrita, com muito mais facilidade, tá? Então não deve ser aí impedido a criança de trabalhar com jogos de faz de conta, de trabalhar com a imaginação. Pelo contrário, deve ser incentivado. Desenho e brincadeira. Desenho, quando a gente fala, não é desenho da televisão, não, tá, gente? É desenho livre ali da criança. Desenho e brincadeira são atividades que levam diretamente à escrita, porque a divergência entre o campo de significado e o da visão se repete no início do processo de alfabetização. Quando a criança percebe que pode desenhar também a fala. Quando a gente fala assim, desenhar a fala, a gente quer dizer que escrever para a criança é como desenhar a fala. Então, quando a criança ela começa a se apropriar da escrita, ela entende que ela está desenhando a fala, né? Ou seja, quando você fala, você bola. Né? Você não faz assim, ó, sai uma bola da sua boca, né? Quando você fala bola, a criança imagina uma palavra. Então, quando ela escreve a palavra, ela está entendendo que ela está desenhando aquilo que você está falando, tá? Então, ela consegue desenhar a fala, não apenas em forma de ilustração, mas também em forma de escrita, tá? Então, é muito importante, realmente, o desenho e brincadeira são atividades que levam diretamente à escrita. Pessoal, vamos entrar agora aqui num outro tema. Finalmente aí, depois de 3 aulas aí terminamos a questão dos eixos lá, né? Das dimensões. Então vamos entrar agora num outro tema aqui. Deixa eu até ver se dá para concretizar. Ah, dá sim. A gente dá para até terminar ele nessa aula. A gente vai entrar agora numa outra temática que é um diálogo com práticas pedagógicas de alfabetização e letramento de crianças de 6 anos. Tá? Nós vamos falar agora do diálogo com práticas pedagógicas de alfabetização e letramento. Ouvir, ver, ler histórias, narrativas verbais e visuais em prática de letramento literário na infância. Grande, né? Vamos explicar o que é. Olha lá. O autor, pessoal, começou esse texto falando sobre a sua surpresa ao reparar de que hoje o mercado editorial ele está criando livros para bebês. Também a respeito dos problemas de natureza conceitual que estão sendo gerados aí pela literatura direcionada para crianças que ainda não estão alfabetizadas, ou aquelas que estão no início do seu processo de alfabetização. Qual que é a surpresa e a preocupação desse autor, pessoal? Eu não sei quem é. Gente, quando você fala assim, livro para bebê, é fácil, é um livro só com ilustração, ele não tem escrita. Sim. Só que você concorda que um bebê, pessoal, ele vai pegar aquilo ali, a primeira coisa que ele vai fazer é pôr na boca. Mas é um livro plastificado, né, que o bebê pode molhar, pode derrubar alguma coisa. Tudo bem. Vou continuar falando para vocês. É um livro que os desenhos nele tem que estar numa determinada ordem. Para quê? Para que o bebê possa olhar e assimilar e contextualizar uma história. Você não pode fazer um livro com uma bola, um sapo, uma casa, uma pipa, uma escola, uma igreja. Você não pode fazer um livro assim. Você tem que fazer um livro com uma criança, depois uma bola, depois uma trave, depois a criança feliz e por aí vai, né?
Aí quando a criança pegar aquilo e ela começar a virar, ela vai entender que uma criança pegou a bola, chutou no gol e comemorou o gol. Então são desenhos sequenciais, contextualizados, que conseguem contar uma história através da ilustração. O problema é, um bebê, ele não vai saber que o livro se manuseia da direita para a esquerda. Ele não sabe isso. Então ele vai pegar o livro, vai virar o livro do avesso, de cabeça para baixo, né? Então não tem contextualização. Ah, mas aí ele precisa da mediação do adulto. Tá bom. Só que o pai, a mãe, ele não vai chegar para um bebê e vai ficar o tempo todo ali contando a historinha e tal. O bebê, ele vai mexer naquilo de tudo que é lado. E quanto mais ele... E ó, não vai ter um só, ele vai ter vários livrinhos. Então, quando ele começar a manusear aquilo de cabeça para baixo, virando de um lado para o outro, ele não vai conseguir contextualizar uma história. Aí eu digo para vocês, pergunto, qual é a relevância de um livro para bebê? Porque se não tem uma contextualização, é só para distrair a criança. Tá bom, então faça um livro para distrair. Só que a questão é, a criança ela começa a se apropriar de forma errada da leitura. Porque ela começa a pegar um livro e virar de lá para cá. Quando ela chega na escola e o professor vai contar uma história e tem que passar ali, ela já está acostumada a revirar tudo e olhar tudo e vira de um lado e vira do outro e procura qual que é a foto ali, o desenho que ela gostou mais. Ela não vai ter paciência de virar uma página de cada vez, de contar uma história, ela mesma contar a história, de escrever o que ela está vendo. Ela não vai ter essa paciência. Ela não teve uma mediação, ela não teve o entendimento e ela sempre se acostumou a pegar um livro e folhear de qualquer jeito. E quando ela chegar na escola, na idade dela estudar, ela não vai ter paciência. Ela vai entender que o que ela fez a vida inteira está certo. Então, assim, isso é muito preocupante, essa questão de livros para bebês. Outra coisa, os livros para crianças que ainda não estão alfabetizadas. Por quê? Porque a criança que pega um livro, ela não está alfabetizada. Ela vai pegar um livro com letras grandes, com letras maiúsculas, né? Que vai ali permitir essa criança de testar a sua leitura, mas sozinha ela vai aprender a ler de uma forma errada, ela vai aprender a fazer as coisas assim. Ah, mas espera aí, ela na verdade ela aprendeu através de um processo. Não, se ela não teve uma mediação de um adulto, ela não teve um processo de aprendizagem. Ela realmente vai aprender errado. E aí, quando o professor for fazer a mediação, for tentar contornar aquilo, muitas vezes a criança já se apropriou do erro. Não é que ela aprendeu errado, ela aprende errado. Desculpa, perdão, não é que ela está num processo. Ela está num processo quando o professor ensina e ela vai alcançando gradualmente aquele conhecimento. Né? Agora, quando ela sozinha vai lá, a criança não é autodidata, quando ela sozinha vai lá e começa a manusear o negócio e começa a chutar a escrita ali e tal, ela vai se apropriar daquele erro. E quando o professor chegar e for tentar consertar, muitas vezes é tarde demais. Porque a criança já vai ter se apropriado daquilo e ela vai achar que o professor é que está errado. Então, o autor ficou muito surpreso e também preocupado com essa questão dos livros para bebês e dos livros para crianças não alfabetizadas. Porque fala assim, o máximo que vai acontecer é que ele não vai aprender a ler. Não, pessoal, isso pode causar um dano, às vezes até permanente na criança. Né? Uma deficiência, não deficiência mental ou intelectual, nem física, mas uma deficiência na aprendizagem da leitura e da escrita, na alfabetização. Pronto, achei a palavra. Uma deficiência na alfabetização da criança, em que se ela se apropriar do erro, muitas vezes o professor depois não consegue contornar, tá bom? Então, por isso que é preocupante isso. Esses gêneros estão bem distantes, pessoal, daqueles que tradicionalmente são reconhecidos como literários. Tá? Por quê? Porque muitas vezes eles não têm um contexto, mas também às vezes pode ter um contexto, mas a criança, sem uma mediação, ela não vai trabalhar esse contexto de forma que acaba fugindo ali do que se deve. Mas a maioria, pessoal, esses gêneros assim, de livros, como falou, né? Eles trabalham temas que não são literários, são temas aleatórios, né? Bota lá um patinho de borracha, uma bola, uma caneta, um lápis, uma coisa meio assim, tipo, cadê aqui, ó? Eu sempre gosto de usar o exemplo, ó. Uma coisa meio caminho suave. Olha aqui, ó. Essa cartilha diabólica aqui, ó, que a gente estudou aí, quem é mais velho estudou a vida inteira com isso, que é uma coisa mecanizada, descontextualizada, não sequencial, onde está muito fora dos textos literários que realmente vão auxiliar a criança no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem da linguagem e da escrita. Nos dias atuais, as concepções de alfabetização, elas se vinculam a duas fortes tendências. Uma para a qual a aprendizagem da língua escrita e seus usos sociais não se diferenciam, e por isso
não se vê a necessidade de empregar a palavra letramento para designar esses usos, tá? Então, assim, ela já entende que a aprendizagem da língua escrita e os usos sociais, elas não diferenciam uma da outra. Então, a palavra letramento não faz sentido. E outra, pessoal, né? Outra forte tendência é que considera a importância de reconhecer a concomitância, ou seja, o andar, o caminhar junto de dois processos. Tá? Que é o primeiro, destaca especificidades da alfabetização ligadas ao domínio da tecnologia escrita, que seria a alfabetização, né? E o segundo diz respeito ao letramento, ou seja, ao uso social da leitura e da escrita. Então, uma coloca o letramento como desnecessário, a outra o reforça, né? Como ele caminhando junto com a alfabetização. A alfabetização, a parte técnica, a parte mecânica, e o letramento, a parte, né, o uso social da escrita e da leitura. A segunda tendência, pessoal, é aquela que fornece melhores respostas. Tá, a gente falou aqui das duas tendências, né? Então, a segunda é a que fornece as melhores respostas, quando se busca compreender as apropriações da literatura para crianças, né, que iniciam ou consolidam seu processo de alfabetização. Parte-se, assim, do pressuposto de que a experiência com textos literários ela pode anteceder a alfabetização. Então, assim, gente, a segunda tendência é a que fala sobre a alfabetização, que tem a parte técnica, e que é a de ler e escrever, e a parte social, que trata do letramento, tá? Que é uma parte que vai tratar de toda a compreensão do indivíduo, de toda a apropriação do saber acerca da leitura e da escrita. E quando você fala isso, pessoal, parte assim do pressuposto que a experiência com texto literário ela pode anteceder a alfabetização, mas isso quando a criança tem contato, né, com textos literários. Mesmo quando tendo um professor como leitor, a criança às vezes ela não tem aquela apropriação do saber, mas ainda não sabe ler, mas ela já tem aquele contato com os textos literários através da escuta, né, ouvindo o professor contar as histórias. Então, mesmo sem ela estar alfabetizada, ela pode ter esse contato, sim. As histórias que ficam da infância, elas não são somente aquelas que lemos por conta própria, tá? Mas também aquelas que nos foram contadas, tá? Então, por exemplo, assim, quando alguém conta uma história pra gente, o papai, a mamãe, um sobrinho, um vovô, uma vovó, um tio, conta uma história pra gente, essas lembranças elas são guardadas para a vida inteira. Então, assim, a memória ela guarda, além da história, dos seus personagens, ela guarda a voz de quem contou. Sua entonação, seus gestos, ó, vocês veem que eu falo sempre gesticulando, né? Então, assim, sua entonação, seus gestos, a sua emoção ao contar a história, tudo isso fica gravado na vida da gente, tá? Ao contrário do que se imagina, os dois modos de conhecer as histórias são experiências que prosseguem pela vida fora, mesmo depois que se aprende a ler. Então, assim, tanto quando a gente lê por conta própria, como quando alguém conta uma história pra gente, tudo isso a gente acaba guardando para a vida toda. Mesmo depois que a gente cresce, que a gente aprende a ler, a gente sempre vai lembrar. Faço um desafio aqui para vocês fazerem um exercício aí de 3 segundos na mente de vocês, de alguma história que vocês lembram que o papai, ou a mamãe, ou a vovó contava, né, que até hoje você se lembra dela. Tá? Então você vai ver que vocês vão poder ver que realmente faz sentido isso aqui. Pessoal, nós não vamos refletir aqui sobre os atos de ler e ouvir histórias, tá? Em toda essa abrangência, mas sim sobre o que significa a interação com o texto literário, quando ainda não se tem o amplo domínio do código alfabético. Tá? Então, fase essa em que a mediação é necessária e está em relação direta com a atividade de ler sozinho, que significa a conquista da autonomia. Então, assim, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de uma fase na vida da criança que ela necessita de mediação constante ali, tá? E essa mediação vai ter uma relação direta com a atividade de ler sozinho. Então, o professor ele vai estar sempre incentivando a criança a ler, acompanhando, vai deixar a criança contar a história, ainda que ela erre as falas ali, afinal de contas ela não sabe nem ler direito, mas ela, através das ilustrações, ela consegue contar aquela história sozinho, tendo o professor como mediador. Porque se a criança fugir muito do tema, o professor traz ela de volta ali ao mundo real, né?
E isso, pessoal, significa trabalhar a conquista da autonomia, tá bom? A entrada da criança no mundo da escrita é responsável pela abertura de inúmeras portas, antes acessíveis a ela somente pela mediação de outro. Então, quando a criança ela se apropria do mundo da escrita, gente, ela abre inúmeras portas aí que antes ela não poderia fazer. Ela necessitava das pessoas para ler um livro para ela, para explicar uma coisa para ela, né? Às vezes ela vê um aviso na porta da sala ou na escola em alguma coisa, ela precisa de uma pessoa para dizer para ela o que aquilo significa. E quando ela se apropria da escrita, todas essas portas se abrem, porque ela consegue ter uma autonomia ali de fazer muitas coisas sozinha. É importante, pessoal, reforçar assim que na infância, mais que em outras fases de formação do leitor, ler é uma atividade partilhada. Então, quando você faz uma leitura assim, você está dividindo algo com alguém, tá? Mesmo que você está sozinho lendo ali, você está dividindo aquilo de alguma forma, tá? Mesmo que seja com você mesmo. Tá? Então, a leitura, ela é uma atividade partilhada, não é uma atividade singular, tá? Mesmo até porque quando você está lendo, pessoal, a pessoa que escreveu o livro, ele está dividindo, ele está partilhando aquela história com você. E você está partilhando aquela história com a pessoa que escreveu, tá? Está permitindo que ela partilhe. Com a literatura não poderia ser diferente, tá? Então, no início do processo de alfabetização, pode haver uma convivência harmoniosa entre diferentes maneiras de interagir com o texto, ficcional ou poético, que seria o texto em prosa ou em verso, tá? É, ou em verso, não é inverso, não. Em verso. Esse texto pretende mostrar que, embora muitas vezes a criança ainda não tenha o domínio da tecnologia, que lhe dará suporte para ler textos mais complexos, a alternância entre textos mais simples e textos mais complexos, ele é importante para a construção progressiva da autonomia. Tá? Então, quando o professor trabalha assim, textinhos em versos, em prosas, a criança ela vai combinando as rimas, ela vai vendo ali que uma palavra combina com a outra, né, rima com a outra, e isso aí vai enriquecendo também, tá? O seu processo de aprendizagem e construindo aí progressivamente a sua autonomia. Pessoal, vou só concluir aqui rapidinho, tá com 32 minutos, mas para a gente fechar esse tema, talvez passe um pouquinho aí. Do simples ao complexo e do complexo ao simples. Parte-se do pressuposto de que a experiência da narrativa ficcional e da poesia deveria anteceder a aquisição do código da escrita. Antes de saber ler, a criança ela já pode conhecer alguns gêneros da literatura, tá? Se forem lhe constadas histórias, recitado poemas, cantadas cantigas, né? Ou seja, se ela tiver acesso a esse tipo de conteúdo, se a professora trabalhar isso com a criança, né? Ela pode ter acesso, sim, tá? Antes mesmo de se apropriar da leitura e da escrita. Ela pode ter acesso com isso, isso inclusive vai facilitar muito, porque quando ela se apropriar da leitura e da escrita, ela vai realmente já ter esse conhecimento mais complexo acerca dos temas literários também. Algumas considerações finais, pessoal. Pavimentar bem o caminho do letramento literário antes e no início do processo de alfabetização pode ser a mais importante tarefa a qual os professores deveriam se lançar, se descobrirem a tempo o que significa o contato com bons livros de literatura para a vida, para a formação humana. Então, assim, sempre que trabalhar com livros, com os alunos, trabalhar livros que têm uma literatura que possa contribuir com a vida dessa criança, tá? Não simplesmente passar ali, às vezes, historinhas sem contextos, tal, que não enriquecem em nada, que não vai ajudar em nada na construção da autonomia da criança. A autonomia do leitor, ela é uma conquista contínua, não se separa definitivamente das mediações. Então, ele sempre vai ter que ter a mediação do professor ali, porque ela é uma conquista contínua, sempre tem algo novo a aprender. Por mais experientes que sejam os leitores, eles sempre participam de processos mediados, né? Condição movida pelos desafios que os textos nos colocam. E aqui nos interessam de perto aí os textos literários, né? Então, assim, a autonomia dele é uma coisa contínua e por mais experientes que eles acabem se tornando, eles sempre vão participar de processos mediados ali para auxiliar eles, né? E é uma condição movida por desafios, porque o professor sempre vai trabalhar alguma coisa a mais do que aquilo que o aluno já sabe, de modo a fazer com que ele explore mais e dessa forma vá adquirindo mais e mais conhecimento.
tá? E aí, né, nos interessa muito mais os textos literários, porque eles são muito mais ricos e aí vão auxiliar mais ainda a criança. Pessoal, essa aula vai ficar por aqui. Que bom que a gente conseguiu. Aí, ó, deu 35 minutinhos. E aí a gente vai para a última parte, que vai ser a parte 8, tá bom? A gente conclui aí essa temática. Então, até daqui a pouquinho. A gente volta aí, tá bom? Bebe uma aguinha, vai no banheiro e a gente volta daqui a pouquinho.